Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Então preste bastante atenção aqui que a partir deste momento nós vamos fazer aqui uma revisão de tudo aquilo que você estudou comigo no primeiro bimestre para que você possa então fazer aí a sua prova. E para você que está assistindo esse vídeo aqui do meu canal, que não é meu aluno aí no Colégio Dom Lúcio, não saia do vídeo porque é fundamental para você também esse vídeo, porque vai mostrar de uma forma bem diversificada, né, de uma forma bem contundente, o início da matemática. Então, se você quer aprender matemática básica e não sabe por onde começar, o seu vídeo inicial é esse daqui. Então, não saia daqui, curta, assista o vídeo até o final, tá bom? Estou esperando que você assista ele todo, que você não desista, porque lá no final você aí vai conseguir trabalhar, né, a sua mente para que no final você possa sair daqui com um conhecimento bem mais diferenciado daquilo que você está começando agora antes de ver o vídeo, tá certo, pessoal? Então, assim, já peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito, já peço para você deixar o seu like, tá bom? Peço para você compartilhar para os seus amigos, para os seus colegas, mesmo que não seja da mesma escola que você, para você que está fazendo aí cursinho, né, que está começando a entender matemática, querendo estudar matemática, saber por onde começar. Então este é o vídeo, então também assista ele até o fim, divulga para outros colegas, para outros amigos que está na mesma batalha que a sua e tenha certeza que logo mais verá aí a sua aprovação em um concurso público, beleza? Então vamos começar pela matemática da antiguidade. Pessoal, antes da matemática existir, antes da matemática ser uma ciência, as pessoas tinham necessidade, assim como nós temos hoje, de fazer as suas contabilizações, certo? Ou seja, contabilizar aquilo que tinha. E antigamente, como eles não tinham ainda os números como nós hoje temos, para que pudesse ser registrado o que eles tinham, eram usados nó em cordas, pedras ou risquinho em ossos, madeiras e tudo mais, não é assim? Então o pessoal tinha lá um rebanho para criar e tinha que soltar aquele rebanho no campo e à tarde buscar aquele rebanho. Como não existia matemática, não existia número, não existia nada disso que nós conhecemos hoje, para cada animal que era solto no campo, fazia-se um risquinho no ossos ou colocava uma pedrinha dentro de um recipiente, dentro de um invernal, de uma capanga, certo? Ou dava nó em corda para cada animal solto. Na volta à tarde, para cada animal que voltava, eles tiravam a pedrinha e ia fazendo a conferência. Significa que se sobrasse pedrinhas, algum animal não voltou, né? Ou o bicho comeu, ou alguém furtou, alguma coisa aconteceu. Então era desse jeito que era feito aí a contabilidade dos rebanhos naquela época. Era assim que se usava a matemática na antiguidade. Depois disso, pessoal, começaram, né, o tempo foi evoluindo, começaram a surgir alguns sistemas de numeração. Vamos ver ele aqui. Pronto. Aí o tempo foi se passando, né? Tudo foi se evoluindo. Aí criaram-se alguns sistemas de numeração. Esses sistemas de numeração era feito para poder fazer o quê? Para poder substituir aquelas pedrinhas agora por um símbolo que significava uma quantidade. E aí surgiram vários sistemas de numeração. Entre eles nós podemos destacar aí o sistema de numeração romano, né? Usou o algarismo UI, V, X, L, C, DM para estipular valores. Por exemplo, o 1, a gente colocava esse I, o 5, o V, o 10, o X, aí a gente tinha o L para 50, o C para 100, o D de 500 e o M de 1000. E aí a gente construía os valores com base nas repetições dessas letras. Por exemplo, cada letra dessas só podia repetir 3 vezes, tá certo? Valores como 4, valores como 40, valores como 90, esses valores eram construídos com base num valor a mais, ou seja, tipo, num valor que estava à frente, menos um valor anterior para conseguir-se essa dezena. E aí a gente viu um pouquinho do sistema de numeração romano, que eu não vou entrar em detalhe agora aqui dentro.
Aí existe outros sistemas, que foram o sistema Maia, também um sistema que se usava símbolos para registrar quantidades, e também o sistema egípcio, tá certo, pessoal? Então nós temos aqui, ó, exemplo de 3 sistemas que foram usados lá na antiguidade. Só que a matemática, né, o mundo foi evoluindo ainda mais e chegou-se à criação de um sistema chamado sistema decimal. Esse sistema decimal, pessoal, ele é formado por 10 algarismos, ele é formado por 10 algarismos que compreende de 0 até o 9, ou seja, se a gente contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai ter 10 algarismos, por isso que recebe o nome de sistema decimal. O interessante é que esse sistema, o sistema decimal, com esses algarismos, você pode formar qualquer número. Então, a partir daqui, qualquer quantidade que se tem, pode ser formada, né? Pode ser formado com esses algarismos que vai de 0 a 9, que dá um total de 10 algarismos. Então, por exemplo, eu quero o número 2354, veja, 2354. A gente forma o 2, 3, 5, 4. Esse 4 aqui, o último, a gente lê ele como se escreve mesmo, 4. Já aqui é uma dezena. Esse 5, ele recebe uma sonorização de 50, ou seja, é como se ele... ele é multiplicado por 10, né? Então nós vamos ter aí que ele vai ser 5 dezenas. Dezenas vem de 10, então nós temos 5 dezenas. Aí a gente vai falar 5 vezes 10 dá 50, certo? Esse 3, né? Embora ele tenha aqui o 3 normal, nós vamos ler ele como 300, né? Ele vai ser aí a unidade de centena, ou seja, é multiplicado por 100. E aqui nós temos a unidade de milhar, é um 2, mas que tem um som de 2000, ou seja, a gente coloca ele, né, acrescenta sobre ele o nome 1000, porque ele está na unidade de milhar. E por aqui, pessoal, nós podemos montar qualquer número que você imaginar, é possível montar utilizando-se esses 10 algarismos do sistema decimal. Por exemplo, vamos montar aí mais um número 20.408. Então, ó, se a gente vai aqui, ó, 20.408. Pronto, montei aqui este número 30.666. 30.666. Também montei aqui um outro número utilizando esses algarismos, tá vendo? O 3 faz parte, o 0 faz parte, o 6 está aqui. Então nós podemos montar, pessoal, qualquer número com base nesses 10 algarismos, beleza? E aí nós vamos ver outro tópico que a gente falou um pouquinho também na aula. Qual foi o outro tópico que a gente falou? Aí quando a gente criou o sistema decimal, os números começaram a ser separados em conjuntos. E o primeiro conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais são aqueles números, pessoal, usados para fazer contagem. Ele começa no 0 e ele prossegue, né, para frente, ou seja, de 1 em 1, de forma infinita. Então os números naturais começam de 0, mas não termina. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e continua aqui infinitamente. É interessante relembrar que tem algumas características especiais desses números naturais. Eles não podem possuir vírgula, são números exatos, tá certo? São números positivos exatos, ou seja, maiores do que 0 e não pode conter vírgula. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, o número 2,3 é natural? Não é, porque 2,3 tem uma vírgula, então nesse caso ele não é natural. Para ser natural tem que ser exato, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Dentro desses números, ou seja, dentro dos números naturais, foram separados também o que nós chamamos de números pares. Os números pares, pessoal, são aqueles que terminam, né? Terminam nos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Qualquer número que termina com um desses algarismos é chamado de números pares ou de número par. Por exemplo, se eu pegar aqui o número
12. Veja que 12 termina com 2, então ele é par. Se eu pegar aqui 10.008, ele é par também, porque termina com o algarismo 8. Se terminar com qualquer um desses algarismos, ele é chamado de número par. Dentro ainda dos números naturais, nós também classificamos os números em ímpares. Os números ímpares, pessoal, são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9, certo? Qualquer número que termina com 1, 3, 5, 7 ou 9 é chamado de número ímpar. Por exemplo, o número 25. 25 termina com 5, então ele é ímpar. 3007 termina com o número 7, então ele também é ímpar. Se o último dígito for 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, ele é ímpar. Se o último dígito for um desses números, ele é par. Então está aí a diferença dos números pares para os números ímpares. Ainda foi estudado, dentro do conjunto dos naturais, o que nós chamamos de números primos. Números primos são aqueles que só dividem por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele não consegue ter mais nenhum divisor, ele não consegue dividir por mais ninguém de forma exata. E aí nós estudamos durante a aula alguns números primos, principalmente os números primos compreendidos entre 0 e 100. Pessoal, é interessante que você pesquise sobre os números primos de 0 a 100 e que você consiga decorar todos eles, ou pelo menos parte deles. Esses aqui são os essenciais que vocês precisam decorar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Claro que quanto mais você decorar, quanto mais você souber, melhor. Mas esses daqui são essenciais porque nós vamos precisar, desses números lá na frente quando a gente for estudar os divisores de um número e também quando a gente for fazer decomposição. Beleza? Muito bem. Já os compostos, pessoal, ele tem mais que dois divisores, ou seja, se os primos dividem só por 1 e por ele mesmo, tá vendo? 2 só divide por 1 e por ele mesmo, 3 só divide por 1 e por 3, 5 só divide por 1 e por 5, 7 só divide por 1 e por 7. Os compostos são diferentes, são aqueles que possuem mais que dois divisores. Ele consegue dividir para uma quantidade de número maior do que 2. Por exemplo, vou pegar aqui o número 4 como exemplo. Se eu pegar o número 4, o número 4 divide por 1, divide por 2 e divide por 4. 4 por 1 é 4, 4 por 2 é 2 e 4 por 4 é 1. Então, veja que ele tem aqui mais que dois divisores, ele consegue dividir para mais que dois divisores. Além dele e do 1, ele tem mais gente que ele consegue dividir de forma exata. Então, toda vez que isso ocorre, esse número é chamado de número composto. Então, veja, se eu tenho, por exemplo, o número 10, será que ele é composto ou primo? Vamos ver? Se a gente pegar o número 10, ele divide por 1, ele divide por ele mesmo, que é 10, só que ele divide também por 2, que dá 5, e ele divide por 5, que dá 2. Então, eu posso dizer que 1, 2, 5 e 10 são os divisores do número 10. Então, por esta razão, o 10 é um número composto. Então, está aí a diferença de números primos para números compostos. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós aprendemos aí a decompor um número em fatores primos. O que é decompor um número em fatores primos? Pessoal, todo número composto, ele pode ser escrito como multiplicação de números primos. Nós aprendemos aí um pouquinho no tópico anterior que os principais números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. E tem mais, mas os principais são esses. Como que a gente vai fazer para decompor o número? Muito simples. Pessoal, para a gente decompor o número, a gente vai ter que fatorar esse número. Como é que a gente fatora o número? A gente coloca ele e do lado dele a gente passa essa retinha que nós chamamos de fatoração. E aí nós vamos começar a dividir esse número simultaneamente
pelos números primos. Por exemplo, temos aqui 360. Vamos pegar o 360 e começar dividindo pelo primeiro número primo, por 2. Se ele dá uma divisão exata, eu continuo. Se não dá, eu vou para o próximo. Então, eu vou pegar e dividir por 2. 360 por 2 dá 180 exato. Então, posso continuar. 180 divide por 2 ainda? Se dividir, eu vou continuar. Se não, eu vou pular para o próximo número. Divide. 180 para 2 dá 90. 90 para 2 dá 45. 45 para 3 dá 15. 15 para 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Pronto, esse resultado final aqui, ó, esses valores que estão depois da retinha, são todos os números primos utilizados para decompor o 360. Então, eu posso dizer que a multiplicação desses números é a decomposição do 360. Ah, professor, não entendi. Então, vamos lá. Vamos decompor, para você entender. Vamos decompor o número 20. O que a gente faz? A gente vai colocar o 20, passar o tracinho e começar a dividir. Vamos dividir por 2. 20 dividido por 2 dá? Dá. 20 por 2, 10. 10 dá por 2 ainda? Dá. 10 por 2, 5. 5 dá por 2? Não dá. 5 não divide de forma exata para 2. Vamos ver se o 5 divide para o próximo. 5 divide por 3? Não. 5 também não divide de forma exata para 3. Ou seja, o resultado daria um número com vírgula e não é o que nós estamos querendo. Estamos querendo valores que dê resultados exatos. Vamos para o próximo primo. O próximo primo é 5. 5 divide por 5? Sim, né? 5 por 5 dá 1. Então, eu posso dizer que 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 5. Veja que todos esses números aqui são números primos. Então, o número 20 ele foi decomposto, né? Nós fizemos a decomposição dele para multiplicação de números primos. E aí você pode fazer para qualquer número composto. A gente pode escrever ele na forma de multiplicação de números primos. Beleza, gente? Muito bem. Vamos para o próximo tópico daquilo que nós aprendemos aí em sala de aula. Pessoal, o próximo tópico que a gente vai ver aqui foi critério de divisibilidade. O que é o critério de divisibilidade? O critério de divisibilidade, pessoal, é saber se o número divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, apenas olhando. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, do 2. Né? Como é que o número divide por 2? Como é que a gente sabe que um número divide por 2? Pessoal, para um número dividir por 2, basta ele ser par. Se este número for par, nós já podemos dizer que ele divide por 2. Então, se eu, por exemplo, falar assim, ó, o número 1008, ele divide por 2? Sim, porque ele é par, ele termina em 8, ele é par. Então, se ele é par, ele divide por 2. Vamos para o 3. E o número divide por 3 quando? O número divide por 3, pessoal, quando a soma consecutiva dos algarismos chega no resultado 3, 6 ou 9. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Temos aqui o exemplo 1, 5, 3. Certo? Se eu somar esses algarismos de forma consecutiva, se ele parar em 3, 6 ou 9, ele divide por 3. Ou seja, todo número aqui divide por 3. Então, vamos lá. 1 mais 5 mais 3. 1 mais 5 mais 3 é 9. Então, se deu um desses 3 algarismos, ele divide por 3. Então, 153 divide por 3. Ah, professor, dá outro exemplo. Não entendi. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui 6, 9, 3. Será que ele divide por 3? Vamos ver. Se a gente pegar aqui, ó, a gente tem 6 mais 9 mais 3. 6 mais 9 mais 3. 6 mais 9 é 15. 15 mais 3 dá 18. Se eu pegar o 18 agora, ó, eu tenho 1 mais 8. E 1 mais 8 é 9. Ou seja, parou em 3 ou 6 ou 9. Parou em 9. Então, se ele parou em qualquer um desses 3 dígitos, quando eu somar consecutivamente, ele é divisível por 3. E por 4?
é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem um número que é divisível por 4. Então, qualquer número que os dois últimos algarismos dividem por 4, todo esse número divide por 4. Por exemplo, 30.024. Será que ele divide por 4? Sim, por quê? Porque os dois últimos algarismos aqui, divide por 4. Então, 24 por 4, eu já sei que vai ser 6. Se é 6, então todo número aqui, 3.024, vai ser divisível por 4. Então, basta você pegar os dois dígitos finais. Se ele dividir por 4, todo o restante, todo número aqui, acaba sendo divisível por 4. Por 5, este é o mais fácil, pessoal. Qualquer número é divisível por 5, ou seja, qualquer número divide por 5 quando termina em 0 ou em 5. Terminou em 0 ou em 5, vai dividir por 5. Por exemplo, o número 35 divide por 5? Sim, terminou em 5. O número 20.400 divide por 5? Sim, terminou em 0. Qualquer número que terminar em 0 ou em 5, divide por 5. E a divisão por 6? Pessoal, para ser divisível por 6, ele precisa ser par, ou seja, precisa dividir por 2, ser par. E ele precisa atender essa regrinha do 3 também. Tem que parar no 3, 6 ou 9. Ou seja, ele tem que ser par e a soma consecutiva dos algarismos parar em 3, 6 ou 9. Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É mais fácil de lembrar assim. Beleza? E por 7, se a subtração do número formado sem o último algarismo com o dobro do último algarismo for um número divisível por 7, ele será divisível por 7. E por 8? Por 8 é o seguinte, se os últimos 3 algarismos formar um número divisível por 8, ele vai ser divisível por 8. E por 9, se a soma consecutiva dos algarismos finalizar em 9, somente 9, nós podemos dizer que esse número é divisível por 9. Então, 693 é divisível por 9, porque a soma final é 9. 153 é divisível por 9, porque a soma final é 9. Tá certo, pessoal? E por 10 é muito fácil. Sempre que terminar em 0, esse número divide por 10. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é múltiplos e divisores. O que é múltiplos e divisores? Múltiplo, pessoal, é todo número que faz parte da contagem de um ou outro valor. Por exemplo, se eu quero falar assim, me dê para mim aí os múltiplos de 3. É uma contagem de 3 em 3. Por exemplo, nós vamos ter 0, 3, 6, 9 e assim sucessivamente. Ou seja, é uma contagem de 3 em 3. Todos esses valores que pertencem a essa contagem é chamada de múltiplo de um número. Então, por exemplo, dê aí para mim os múltiplos de 8. Aí você vai contar 0, 8, 16, 24 e assim sucessivamente. Na realidade, é como se eu estivesse pegando esse 8 e multiplicando por todos os números naturais. E cada vez que é formado, assim que a gente tem o resultado deste produto, a gente tem um valor que é um múltiplo de 8. Então, por exemplo, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24 e assim sucessivamente. Todo resultado aqui é múltiplo de 8, porque todo resultado divide por 8. Certo? Qualquer resultado desse vai ser divisível por 8, vai dividir por 8. Então, todos esses números que fazem parte da contagem do 8 é chamado de múltiplo. E como saber se um número é múltiplo de outro? Por exemplo, como é que saber se 369 é múltiplo de 3? Como saber se esse número é múltiplo de 3? Basta você dividir esse número por 3. Se o resto for 0, este número é múltiplo de 3. Por exemplo, 369 dividido por 3. Então, um algarismo. 3 dividido para 3, ou seja, eu vou usar o 3. Quantas vezes para chegar em 3? Vou usar apenas uma, né? Uma vez. Então, vou colocar aqui uma. Vou colocar esse 3 aqui. 3 menos 3, nada, vou abaixar o 6. Eu vou usar o 3 quantas vezes para chegar em 6? Se eu usei uma, deu 3. Se eu usar mais uma, 3 mais 3, 6. Vou usar duas vezes. 2 vezes 3, 6. Vou colocar esse 6 aqui. 6 menos 6, nada, vou abaixar o 9.
9 dividido para 3, eu vou usar o 3 quantas vezes para chegar em 9? Eu usei 2 vezes, chegou em 6. Se eu usar mais uma, 6 mais 3, 9. Então, eu vou usar 3 vezes. Vai dar 9 aqui, 9 menos 9, nada. Se o resto for zero, pessoal, significa que esse valor é múltiplo desse outro valor aqui. Então, 369 é múltiplo de 3. Se eu contar de 3 em 3, vai chegar um certo momento que eu vou falar 369. Então, posso dizer que 369 é múltiplo de 3. E posso dizer que 3 é divisor de 369, porque o número 3 divide 369. Certo, pessoal? Ah, professor, mas e o seguinte, e os divisores? Para mim achar todos os divisores de um número, eu preciso recorrer aos números primos. Então, vou voltar aqui, nós vamos achar os divisores. Como achar os divisores de um número? Vamos lá. Os divisores, por exemplo, quero os divisores de 10. Como é que a gente acha os divisores de 10? Para achar os divisores de 10, a gente coloca aqui o 10 e começa a fatorar o 10. 10 por 2 dá 5. 5 só dá por 5, que dá 1. Pronto. Para a gente achar os divisores, a gente coloca um umzinho aqui em cima e começa a fazer isso. Ó. Vou para a segunda linha, 2 vezes 1, 2. Já tem 2 aqui, não precisa colocar. Vamos lá, 5. Vou para a próxima linha aqui. Ó. 5 vezes 1, 5. Já tem 5, não preciso colocar. 5 vezes 2, 10. Não tem 10 ainda, eu coloco. Agora eu vou pegar tudo que está depois do tracinho aqui e colocar na ordem crescente. Então, os divisores de 10 vai ser igual a 1, 2, 5 e 10. Ou seja, todos esses números aqui conseguem dividir 10 de forma exata. Certo? Não entendeu? Mais um. Professor, mostra mais um aí que eu não estou compreendendo. Beleza, vamos lá. Quais são os divisores de 42? Vamos ver quais são os divisores de 42. Vou pegar 42 e vou começar a fatorar. 42 por 2 vai dar aqui 21. 21 não dá por 2, dá por 3. 21 por 3 dá 7. 7 só dá por 7, que dá 1. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 1 aqui em cima e vai pegar essa primeira linha aqui, né, abaixo do 1. 2 vezes o de trás, que é 1, 2. Já tem 2 aqui depois da linha, não precisa colocar. Vou para outra linha. 3 vezes 1, 3. Já tem 3 aqui depois da linha, não precisa eu colocar. 3 vezes 2, 6. Não tem 6 ainda depois da linha. Eu coloco aqui na frente da linha que eu estou. Beleza, acabou aqui, vamos para a próxima linha, a linha do 7. 7 vezes 1 já tem 7 aqui. 7 vezes 2, 14. Não tem 14 ainda, eu coloco aqui na linha que eu estou. 7 vezes 3, 21. Não tem 21 ainda, eu coloco aqui. 7 vezes 6, 42. Não tem 42 ainda, eu coloco aqui. Resultado, colocando isso na ordem, 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42. Esses são os divisores do número 42. Entendeu? Muito bem. Vamos agora para o próximo tópico. O próximo tópico que a gente viu lá, pessoal, na aula foi adição e subtração de números naturais. A gente aprendeu que para fazer adição e subtração de números naturais, a gente tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade milhar embaixo de unidade milhar e assim sucessivamente. Por exemplo, temos aqui a operação 4.635 somado com 7.691. Como é que a gente faz isso? Então, vamos pegar aqui, ó, 4, 6, 3, 5. Qual é a unidade do primeiro número? 5. A unidade do segundo, 1. Vamos armar aqui. 1, 9, 6, 7. É interessante a gente começar o segundo número aqui embaixo, colocando aqui da direita para a esquerda, porque se caso ele for menor em algarismo, a gente pode, então, completar com 0. E agora a gente vai fazer a soma, ó. 5 mais 1. Para quem já sabe de cabeça, é fundamental. Quando eu faço soma 5 mais 1, eu estou pegando o número 5 e adicionando nele o número 1. Para quem não sabe fazer, vai usar a seguinte regra. Ó. Vai pegar 5, contar 5 tracinhos e depois contar 1.
e somar aqui, ó, 1, 2, aliás, vai contar 5, depois contar 1 e contar tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dizer que 5 mais 1, 6. Agora eu tenho 3 mais 9. Para quem não sabe fazer, a mesma coisa, ó, você vai contar 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois contar tudo. Ao contar tudo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar 12, você vai colocar o 2 aqui e esse subiu 1. Porque a gente não pode colocar o número final aqui com os dois algarismos. A gente coloca só o último dígito e eleva o outro, porque ainda temos coluna a ser somada. Agora nós temos 1, 6, 6. Para quem não sabe fazer, ó, a mesma coisa. Você vai pegar 1, depois vai pegar 6, depois vai tornar a pegar mais 6. E vai contar tudo. Ao contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar 13. Aí você coloca o 3 e sobe o 1 novamente. Vamos ter novamente 1, 4 e 7. Fazendo esse mesmo procedimento, nós vamos ter, ó, 1, depois 1, 2, 3, 4 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos ter 12. Como não tem mais coluna, aí sim a gente coloca o número 12 como ele está, porque não tem mais coluna para mim poder subir aqui o número 1. Então, a resposta final vai ser essa daqui, pessoal, ó, 12.326. Então, é assim que a gente faz uma conta de adição. E a de subtração, professor, como é que a gente faz? Beleza, vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo aqui, 4.635 menos 3.922. Como é que a gente vai fazer essa conta? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, nós vamos armar ela também conforme nós aprendemos. Ou seja, nós aprendemos aí a armar a conta, vamos armar ela também. Então, vamos lá. Ao armar essa conta aqui, nós vamos colocar o valor maior como sendo o valor de cima, 4.635, e o de baixo aqui, 2.293, da direita para a esquerda, e nós vamos fazer a subtração. Para fazer a subtração, nós temos o seguinte, o valor 5 menos 2. Para quem sabe fazer de cabeça, é muito bom mesmo. 5 menos 2, a gente já sabe o resultado, coloca aqui. Para quem não sabe fazer de cabeça, faça isso, ó. Eu tenho 5 tracinhos e vou eliminar 2. Ao eliminar 2, sobrou quantos aqui de pé? 3. Então, a resposta é 3. Agora, veja novamente. 3 menos 2. Para quem sabe de cabeça, é fundamental. 3 menos 2, já vai colocar o resultado direto aqui. Para quem não sabe, ó, você vai fazer 3 tracinhos e vai eliminar 2. Vai eliminar 2, vai sobrar 1. Agora, eu tenho aqui 6 menos 9. Como é que eu vou tirar 9 de 6, pessoal? 6 menos 9. Não dá. E eu preciso tomar emprestado. Então, eu vou nessa casinha aqui de atrás do meu colega. Era 4, ele vira um 3. E o meu 6 aqui, ele ganha aqui 10 unidades. Vai ficar 16. 16 menos 9 agora dá. Eu posso ir lá, ó, e fazer 16 tracinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vou eliminar 9 desses tracinhos. Ó. 3, 6, 9. Sobrou quantos, então, aqui em pé? Sobrou 7. Então, vai ser 16 menos 9, 7. Agora, eu tenho 3 daqui, menos 3 daqui. 3 menos 3, 0. A resposta, 713. Então, é assim que a gente faz a subtração que nós aprendemos aí. Foi isso? Dentro da adição e subtração, nós vimos também um ser o inverso do outro. Por exemplo, imagina que eu fale para vocês o seguinte. Um número qualquer foi somado com 20 e a resposta foi 40. Quem é este número? Aliás, um número qualquer foi somado com 20 e a resposta foi 50. Vamos colocar assim. Quando a gente não sabe esse número, a gente pode associar ele a uma letra, a um símbolo que a gente conhece. Pode ser a letra do seu nome, pode ser um coraçãozinho, pode ser uma flechinha. E aí você vai falar assim, ó, um número. Quem é esse número? Não sei. Então, vou colocar aqui, no lugar deste número, vou colocar um X. Ele foi somado com 20. Então, se foi somado, é adição. E o resultado foi 50. Então, qual é o número que foi somado com 20 que deu 50? Para mim fazer isso, pessoal, basta eu fazer o seguinte. Eu vou passar esse 20 para o outro lado, depois da igualdade.
Só que ele vai com sinal trocado. Aqui está somando mais 20, aqui do outro lado vai menos 20. Por quê? Então, vou pegar x vai ser igual a 50 menos 20. Agora, basta eu resolver 50 menos 20. Então, esse x, que é o valor que eu não sei quem é um valor ainda desconhecido para mim, eu vou pegar 50 menos 20. Fazer aquele mesmo método que a gente já aprendeu. Ó, 50, 20, menos. 0 menos 0, 0. 5 menos 2, para quem já sabe fazer de cabeça. 3, para quem não sabe fazer os risquinhos e apagar 2. Vai dar 3. Então, a resposta vai ser 30. Então, o valor desconhecido meu é 30. Então, x vale 30, porque 30 mais 20 vai dar 50. Então, um valor somado com 20 deu 50. Esse valor é quem? Este valor é 30. Agora, vamos imaginar que a pergunta fosse o seguinte. Um número subtraído de 20 é igual a 50. Como é que a gente vai responder agora? É um número subtraído de 20 que é igual a 50. Eu não conheço o número, então eu vou chamar esse número aqui de coraçãozinho. Um número que eu chamei de coraçãozinho, subtraído de 20, ou seja, menos 20, gerou um resultado 50. Como é que eu vou resolver isso daqui? A mesma coisa, gente. E eu vou fazer o quê? Vou deixar a minha incógnita, ou seja, o meu valor desconhecido sozinho, no caso o coraçãozinho. Vou colocar o igual, vou colocar o 50. E esse 20 que estava aqui, menos 20 antes do sinal de igual, ele vai para depois do sinal de igual, o sinal trocado era menos 20, vai para lá, mais 20. Agora eu posso dizer que o meu coraçãozinho aqui vai ser 50 mais 20. Você já aprendeu a fazer. 50, você soma mais 20. 0 mais 0 é 0. 5 mais 2, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. E 2 e somar, e contar tudo aqui. Isso vai dar 7. Posso dizer que 50 mais 20 é 70. Então, o número desconhecido meu era 70, porque 70 menos 20 realmente vai dar 50. Então, nós podemos perceber aqui com essas duas operações que a adição e a subtração, um é o inverso do outro. Beleza? O outro tópico aqui, pessoal, é multiplicação de números naturais. Na multiplicação de números naturais, nós vamos ter o mesmo processo, de armação. Nós vamos colocar aqui, por exemplo, 25.671 multiplicado por 21. Como é que a gente resolve isso daqui? Para a gente resolver isso daqui no papel, a gente vai colocar o número 25.671 e abaixo dele o 21. E nós vamos começar a multiplicar esse número um pelo outro aqui, pela ordem. 1 vezes 1, certo? Dá 1. Coloca aqui. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 6 dá 6, você coloca. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. Coloca aqui. Como agora falta multiplicar o 2, que é o parte de baixo, você já multiplicou o 1, Já multiplicou esse 1 por todo mundo de cima. Agora você vai multiplicar esse 2 por todo mundo de cima. Como esse 2 ele começa na segunda casinha, na casinha da dezena, você vai pular uma e vai começar também a partir daqui a colocar o resultado. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. A gente coloca o último dígito 4 e eleva o 1. 2 vezes 6, 12. Soma com mais 1 que subiu, 13. Eleva o 1. 5 vezes 2, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Coloco o 1 e elevo o 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 que subiu, 5. Resolvendo agora, você vai ter um buraco aqui, coloca um 0, e outro buraco aqui, coloca um 0. Vai somar essas duas parcelas. 1 mais 0, 1. 7 mais 2, 9. 6 mais 4, 10. Vai 1. 5 mais 3, 8. Com 1, 9. 2 mais 1, 2. E 0 mais 5, 5. Resultado aqui, pessoal, nós vamos ter, então, 529.091 como sendo o resultado desta multiplicação. Beleza? Vamos, então, para o último tópico aqui, que é o tópico da divisão. Muito bem, pessoal. O último tópico que nós vamos ver aqui é o tópico da divisão.
Para a gente poder dividir um número pelo outro, a gente tem que considerar aqui, né, quem é o divisor, né, quem é o dividendo e quem é o divisor. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o número 408 dividido para 3. Então, nós temos 408, vamos colocar a chave, vamos colocar o 3 para fazer essa divisão. Então, o método é esse, coloca o número, dividendo, coloca a chave e aqui o divisor. Como aqui tem apenas um algarismo, você vai selecionar apenas um algarismo aqui também. 4 dividido para 3. O que você faz, pessoal? Para você não errar, você faz isso. Ó. Quantas vezes eu preciso usar a chave 3 para chegar em 4 ou próximo de 4? Se você usar uma vez, é 3. Se você usar duas, 3 mais 3 é 6. Passa de 4, não pode. Então, você só vai usar uma. Usou uma única vez, dá o próprio 3. 4 menos 3 aqui, 1. Vai abaixar o 0. Certo? Ó, você pega, subtrai agora 4 menos 3 dá 1. E vai baixar esse número para aqui para frente. Vai formar um novo número, que é o número 10. Você vai usar essa chave quantas vezes para chegar em 10 ou próximo de 10? Você já usou uma, deu 3. Se usar duas, dá 6. Se usar mais uma, 6 mais 3, 9. Se usar mais uma, passa de 10. Então, você vai usar quantas vezes mesmo? Uma, duas, 3. Coloca o 3 aqui. Quando você usa 3 vezes, dá 9. Você coloca esse 9 aqui. E faz 10 menos 9, que é igual a 1. Vamos pegar o outro dígito e colocar aqui na frente, 18. Você vai usar essa chave quantas vezes para chegar no 18? Quando você usa 3, você chega em 9. Se você usar mais uma vez, chega em 12. Se você usar mais uma vez, vai chegar em 15. Se você usar mais uma vez, 15 mais 3, 18 é exatamente o número que eu quero. Então, quantas vezes estou usando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou usando 6 vezes. 6 vezes 3 deu quanto mesmo? 18. Você coloca ele aqui. 18 menos 18, 0. Então, eu posso dizer que esse resultado aqui eu vou chamar de quociente. Tá bom? Isso daqui vai ser o meu resto. Isso daqui, como eu já disse, vai ser o dividendo e esse vai ser o divisor. Pessoal, com esse último tópico, nós chegamos também aí ao fim da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido principalmente. Você vai precisar, de cada um desses tópicos para fazer aí a sua prova bimestral. E para você que está estudando para o concurso, tenho certeza, que você está começando a estudar matemática agora, que isso foi fundamental para relembrar aí, para você relembrar de alguns tópicos interessantes do início da matemática, para você então poder deslanchar e começar a pegar aí as matérias que estão por vir. Tá certo? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. E não esqueça de se inscrever no canal e também de deixar um like. Tchau, galera.